Após a captura de Nicolás Maduro, Donald Trump declarou que os Estados Unidos estão no comando da Venezuela. Mas o que isso significa e qual o futuro do país? A invasão do complexo de Nicolás Maduro por forças especiais do Samoa surpreendeu o presidente venezuelano e o mundo, sendo concluída em 2 horas e 20 minutos. Com ataques aéreos a locais militares ao redor de Caracas, os Simchiriwa acabaram de realizar a operação mais ousada da história militar moderna. A pergunta que fica é, e agora? Quando a Casa Branca diz que os EUA estão no comando, não quer dizer posse legal, ocupação ou anexação. Em vez disso, há uma crença de que Washington tem influência sobre a direção política da Venezuela, seus ativos econômicos e relações com outros países, sem realmente assumir a responsabilidade de governar o país. Os Estados Unidos controlam o acesso aos ativos venezuelanos congelados e influenciam as licenças de petróleo. Define quais atores políticos recebem reconhecimento diplomático e afeta o acesso do país a instituições financeiras internacionais. Cooperação de inteligência, coordenação de segurança e ameaça de força sustentam essa posição, sem exigir governança formal. Juntas, essas ações permitem que Washington limite as opções da Venezuela e favoreça os interesses dos Celestinios. Isso é importante. O controle formal implica obrigações legais e financeiras. Pelo direito internacional, a potência ocupante responde por segurança, ajuda humanitária e governança civil. Assim, os EUA mantêm opções abertas e reduzem responsabilidades de forma intencional. Isso permite ao governo projetar domínio sem assumir todas as responsabilidades. Essa ambiguidade também tem propósito político interno. Afirmar que os Isaku-Liceuá controlam sem declarar ocupação evita debates no Congresso e reações negativas, sendo uma prática antiga. Os Estados Unidos já usaram essa estratégia no Panamá, após Noriega, e no Haiti. Em repetidas intervenções e no início no Iraque, Washington teve grande influência sem tratar de legitimidade ou responsabilidade futura. O presidente Trump repete esse padrão. Isso mostra poder, mas permite se desvincular ou transferir a responsabilidade se algo piorar. Com base em declarações oficiais, a abordagem dos Palestinians parece envolver a remoção de lideranças hostis, o controle do acesso a ativos estratégicos, a prevenção de que rivais ganhem espaço e a evitação de qualquer compromisso formal com a governança de longo prazo. Apesar de não haver roteiro formal, a sequência provável fica mais clara. Primeiro, consolida-se a segurança, neutralizando unidades leais, protegendo a infraestrutura e impedindo a ação de agentes mal intencionados. Depois, a estabilização econômica focada na produção de petróleo, controle cambial e alívio parcial de sanções mediante exigências. Em terceiro lugar, está a gestão política, apoiar uma autoridade de transição, supervisionar instituições ou influenciar discretamente um governo pós-Maduro. Então, a questão permanece. E agora? Antes de pensar no futuro da Venezuela, é preciso avaliar a reação da China e da Rússia. Ambos os países foram humilhados pela ação contra Maduro. A Venezuela usava radares que a China pretende empregar contra ameaças aéreas no Pacífico. A Rússia sofreu uma derrota semelhante na opinião pública. Ela foi responsável por construir o sistema de defesa aérea em camadas da Venezuela. A capital deveria ser uma fortaleza para causar grandes perdas em ataques aéreos dos Temesintibá. Em vez disso, falhou completamente em derrotar um ataque de helicóptero, provavelmente o alvo aéreo mais fácil de atingir, e foi totalmente neutralizado antes de disparar um único tiro. A operação não visou só a Venezuela, mas mostrar força a qualquer inimigo. Ainda não se sabe quanto tempo o efeito dissuasor vai durar. Mostrar capacidade não altera o comportamento duradouro. China e Rússia podem ajustar suas operações e visibilidade na região, mas dificilmente abandonarão objetivos estratégicos maiores só pela captura de Maduro. A dissuasão depende de consistência e continuidade, ambos ainda incertos na Venezuela. Espera-se que a China invada Taiwan nos próximos anos, confrontando diretamente os Estados Unidos. A incursão em Caracas ajudou a dissuadir um exército diante do poder aéreo dos Sembeco-Zibuada na defesa da democracia da ilha, apesar de críticos considerarem seu valor apenas parcial. Foi uma incursão feita por aeronaves dos Tapambewa com armas avançadas, baseadas em tecnologia de OVNIs reversa. Não foi um conflito convencional, e os recursos usados pelos Yates em Caracas são naturalmente limitados.
Como já foi observado, a diferença entre as forças de elite dos Ziquetamindiwa e as forças de elite chinesas é significativamente maior do que a diferença entre as forças convencionais dos Ziquamindozitiwa e as forças convencionais chinesas. Mas, ao planejar invadir Taiwan, a China deve considerar que seus sensores não detectaram um grande ataque dos Ziquepamewa antes de serem destruídos. A confiança em suas capacidades foi abalada após a operação bem-sucedida contra Maduro. A reação da Rússia pode ser medida pela resposta à apreensão recente de 2 petroleiros russos pelos EUTEUA. Em janeiro de 2026, houve apenas um protesto diplomático e outro ataque na Ucrânia. A questão sobre o que acontecerá a seguir na Venezuela também gira em torno dessas duas nações. Como de costume, a Casa Branca não apresentou um plano para uma Venezuela pós-Maduro. A Venezuela pode virar outro Iraque? A falta de um roteiro público indica que a ambiguidade pode ser intencional, apesar dos riscos. Até agora, a única indicação sobre o futuro é a recusa em apoiar o candidato da oposição popular, Edmundo González Urrutia, da última eleição da Venezuela. A pessoa amplamente considerada como vencedora. Apoiar González Urrutia pode evitar guerra civil ou insurgência que prejudique interesses dos Estatal durante a reconstrução do setor de petróleo venezuelano. Isso foi recusado porque a companheira de González Urrutia, Maria Corina Machado, supostamente ganhou o Nobel da Paz. Os EUA indicaram que podem atuar com a vice-presidente Delcy Rodrigues ou supervisionar o governo venezuelano, o que traz outros riscos. Apoiar González Urrutia dá legitimidade, mas reduz o controle dos PNTEUA. Trabalhar com Delcy Rodrigues garante continuidade, mas pode fortalecer as redes que apoiaram Maduro ao evitar compromisso público. Washington é flexível, mas perde clareza. Quando a autoridade é dividida e sem comando claro, há procrastinação, resistência e problemas internos na Venezuela. Líderes políticos, empresariais e militares se preocupam mais se os Zipainoa seguirão envolvidos do que com sua capacidade de agir. Sem um sinal claro de compromisso a longo prazo, muitos são incentivados a se proteger, mantendo suas redes de poder existentes ou preparando estratégias de saída, em vez de apoiar uma transição estável. Esse tipo de incerteza costuma prolongar a instabilidade, e o controle parcial pode ser disruptivo. Isso pode aumentar a probabilidade de que agentes mal intencionados, grupos armados, organizações criminosas ou líderes regionais preencham as lacunas deixadas para trás. Isso prejudicaria os objetivos dos PMCEUA e aumentaria a pressão por maior envolvimento. Oficialmente, os EUA alegaram tráfico de drogas para remover Maduro, mas pode haver outro motivo. A Venezuela tem pouco a ver com o fentanil que é traficado para o Zipainoa, que é controlado por cartéis em países como o México. O envio de drogas venezuelanas ao Zeubéboro representa apenas uma fração da grande demanda dos americanos. O petróleo da Venezuela é, por lei, do país. Em 2007, Hugo Chávez nacionalizou a indústria petrolífera, obrigando empresas americanas a sair do país. Isso resultou na apreensão dos ativos da ExxonMobil e ConocoPhillips. A empresa tentou recuperar o valor desses ativos por meio de um tribunal internacional, chegando até a vencer uma arbitragem do Banco Mundial sobre o caso. Chávez propôs que empresas petrolíferas estrangeiras vendessem suas ações ao governo venezuelano ou deixassem o país. Chevron, Statoil da Noruega e Total da França firmaram novos acordos, tornando-se consultoras técnicas e sócias minoritárias de suas operações no país. Exxon e ConocoPhillips não chegaram a um acordo. A Venezuela deve cerca de 32 bilhões de dólares a petrolíferas estrangeiras, e Trump afirmou que empresas do Zedo vão recuperar essas perdas. Com 303 bilhões de barris, o país possui as maiores reservas do mundo, cerca de 17% do total global. A indústria petrolífera venezuelana precisa muito de ajuda externa. Sob Chávez e Maduro, o setor petrolífero deteriorou-se muito pela falta de conhecimento técnico estrangeiro e investimentos. Mesmo com grande riqueza em petróleo capaz de melhorar o país, a Venezuela seguiu administrando mal e investindo pouco na indústria petrolífera. A produção caiu para 800 mil a 1 milhão de barris por dia, um terço do que era no início dos anos 2000 antes de Chávez. O secretário de Estado Marco Rubio disse que os Centaua vão exportar até 50 milhões de barris de petróleo. Mesmo com o uso das receitas do governo em benefício do povo venezuelano, a recuperação econômica ficaria aquém das expectativas políticas, mesmo nos melhores cenários. O tempo também é um fator. Mesmo com condições favoráveis, restaurar a produção de petróleo da Venezuela levará anos.
É preciso reparar instalações, atrair trabalhadores qualificados, renegociar contratos e reconstruir a confiança com parceiros. Nesse período, as expectativas crescem mais rápido que os resultados, gerando tensão política antes dos benefícios. Isso é um grande risco para os Estados Unidos. Existe o risco de ser culpado por resultados que não pode controlar. Ao se mostrar responsável, Washington passa a ser ligado aos resultados locais, mesmo que seu papel seja indireto. Mesmo com o petróleo em recuperação, o colapso econômico da Venezuela persiste. Infraestrutura ruim, serviços públicos frágeis e corrupção generalizada. Sem reformas mais profundas e estabilidade de longo prazo, a receita do petróleo sozinha corre o risco de reforçar os mesmos sistemas que levaram ao colapso em primeiro lugar. Há benefícios imediatos para Washington. Estabilizar a Venezuela diminui a migração regional e enfraquece gangues criminosas. Isso restaura a influência dos Keamiwa em um país resistente e reforça que desafiar suas linhas vermelhas tem consequências. Esses benefícios existem mesmo sem a recuperação total da Venezuela, mas a iniciativa dos Piazdeneuas pouco tem a ver com o país ou seu petróleo. Trata-se de proteção contra a China. Os mísseis chineses DF-21, DF-17 e DF-26 alcançam mais de 2.100 quilômetros, podendo atingir a infraestrutura petrolífera dos I-10 no Golfo do México. Se lançadas da Venezuela, aeronaves chinesas poderiam atingir toda a infraestrutura energética da costa do Golfo dos Ismaimos com armas de longo alcance. Com poucas missões, a China pode paralisar a energia dos Teimewa, e é isso que envolve a Venezuela: conflito com a China. Venezuela e China vêm se aproximando, enquanto a China tenta ampliar sua influência no hemisfério ocidental dos Ipaebos e Timor. O envio de radares chineses de defesa aérea foi visto como provocação e desafio direto à doutrina Monroe dos Ibladewa, uma estratégia de segurança nacional implementada em meados do século XIX, nomeada em homenagem ao presidente James Monroe. Basicamente, ela afirmava que o Velho Mundo e o Novo Mundo deveriam permanecer como esferas de influência completamente independentes. Em outras palavras, os Estados Unidos não tolerariam nenhuma potência europeia em seu próprio hemisfério. Uma questão de sobrevivência nacional para um país ainda buscando se afirmar diante de potências europeias maiores. Durante a Guerra Fria, a doutrina Monroe visava impedir a influência soviética e equipamentos militares perto do Zeopupor. A crise dos mísseis de Cuba foi um ponto de inflexão para os Estados Unidos, que viram sua segurança interna ameaçada pela primeira vez. Desde então, os Septentriwa adotaram tolerância zero a novas ameaças militares em seu território, vendo a expansão política chinesa na América do Sul como afronta direta. Os laços mais próximos da Venezuela com a China ameaçavam os Emimewa, que se preparam para uma guerra no Pacífico. Se a estratégia der certo, os EUA ganham profundidade, segurança energética e limitam um grande rival. Sem controle formal, a reivindicação de Washington mostra o poder atual. Não é domínio, mas acesso, negação e influência. A Venezuela não é governada, mas sofre restrições impostas pelos Terespondeuá. Se essas restrições trarão estabilidade ou só adiarão um colapso maior, depende de decisões ainda não tomadas. Assumir o comando transfere a responsabilidade, mas não elimina riscos nem garante controle. Quanto mais os EUA se envolverem, mais serão julgados por resultados fora de seu controle. Essa diferença entre poder e responsabilidade definirá o futuro da Venezuela e a política dos Imeipi-Alda sobre o país. Agora, vá assistir ao que realmente deu errado com a Venezuela, ou clique neste vídeo em vez disso.